Olá, dando continuidade aos nossos estudos, eu estava hoje refletindo da natureza do que somos, criaturas espirituais mergulhadas na carne e pesquisando em algumas obras na nossa literatura espírita, encontrei essa obra aqui chamada Saúde e Espiritismo, é uma edição da AME, onde tem um artigo aqui do nosso querido Hernando Guimarães Andrade, que ele fala da psicobiofísica, que é uma teoria que ele cria e que diz que ela segue alguns princípios, cuja realidade é sobejamente apoiada por evidências observacionais e experimentais. Ele coloca a questão da existência do espírito como uma realidade positiva, a questão da existência dos fenômenos paranormais, e uma vez registrados os fenômenos, a psicobiofísica classifica-os em algumas ou em todas as categorias adiante enumeradas, psíquica, biológica e física. Depois, partindo dos fatos observados, tenta explicá-los e descobrir as leis que os regem. E essa questão, que ao contrário da moderna parapsicologia, a psicobiofísica aceita a priori a existência e a sobrevivência do espírito após a morte e a reencarnação, com base nas abundantes evidências a favor destas teses. Como consequência, o espírito é considerado como constituído de uma outra espécie de matéria, ingressando-se desse modo no domínio da física. Admite-se também a interação entre as duas categorias de matéria, a física, por nós já conhecida, e a espiritual. Esta última ainda carece de conhecimento direto, poderá ser futuramente pesquisada por processos indiretos, semelhantes aos usados pela física quântica. Ou seja, o Dr. Hernando Guimarães Andrade, que é um cientista, nos apresenta a condição dos três aspectos psicobiofísica do ser que somos todos nós: o psiquismo, o corpo físico e a emanação do espírito que abrange tudo isso. Eu tenho uma reflexão aqui que eu digo o seguinte, que nós somos criaturas psicobiosociais sensoriais enquanto estamos encarnados, não é? Por que psicobiosociais? Porque nós somos uma criatura que temos um psiquismo, nós somos criaturas que estamos encarnadas e somos criaturas que mantemos um mundo de relações sociais, relações econômicas, e sabendo que somos espíritos, nós também temos a relação dos espíritos, as relações sensoriais. Então, lendo essa outra obra aqui, essa obra Psiquismo, Fonte de Vida, do Dr. Jorge Andréa, a gente encontra aqui uma explicação dele quando ele fala da estrutura do psiquismo humano, a estrutura do nosso psiquismo. E ele fala dessa estrutura do nosso psiquismo em algumas camadas. Então, o que a gente gostaria de discutir com vocês, de trocar algumas ideias, é que nessas camadas ele diz o seguinte, que podemos dizer que o psiquismo humano pode ser avaliado em duas regiões distintas, separadas respectivamente por uma faixa energética que nomeamos diante dos estudos de André Luiz, espírito, de corpo ou campo mental. Este, como envoltório do espírito propriamente dito, albergaria três regiões bem características. Ou seja, o espírito tem uma região chamada corpo ou campo mental, que nessa parte ela tem três camadas, que ele nomeia como inconsciente puro, a outra camada o inconsciente passado ou arcaico, e a outra camada, o inconsciente atual. As três camadas, lastreando tudo isso, uma coisa chamada corpo ou campo mental. O inconsciente puro, a camada mais interna do nosso espírito, é o centro de toda a estruturação psicológica, representando a zona inatingível das manifestações divinas do ser. Seguindo-se a esta, é a presença de Deus dentro de cada um de nós, é o inconsciente puro, lá dentro do nosso ser, a presença divina dentro de cada um de nós. Seguindo a esta camada, o inconsciente passado ou arcaico, região onde estariam sedimentadas todas as nossas aptidões,
resultado do acervo de experiências, ou seja, os nossos arquétipos, onde a gente guarda todas as experiências vivenciadas ao longo de diversas encarnações. E o inconsciente atual, a região mais periférica, servindo de campo de adaptações energéticas e manifestações específicas já referidas em outros escritos. Ou seja, o inconsciente atual, a zona onde a gente acumula as experiências vivenciadas na presente encarnação. Para fora do campo mental, como quem buscando a periferia corpórea, existiriam outras 3 regiões assim demarcadas. Além do campo mental, nós temos uma outra camada chamada perispírito, praticamente lastreada no campo mental, o duplo etérico, zona de intensas energias que os médiuns ou sensíveis habitualmente fornecem, e o corpo físico, a tela mais reduzida de todas no sentido funcional, onde o resultado das estruturações psicológicas se projetam, fornecendo as realidades do psiquismo que conhecemos e convivemos. Do centro das organizações, da organização psíquica, isto é, das raízes espirituais, partem correntes de energias que se vão infiltrando e adaptando nas diversas camadas internas, até alcançar a periferia do corpo físico, onde o seu bioquimismo seria o resultado destas influências. Em outros termos, o nosso funcionamento material seria, em tudo, o resultado da elaboração das correntes energéticas profundas que o bloco espiritual emite, campo organizador e orientador da forma, ao lado dos fatores que o meio fornece. Ou seja, pelo modelo traçado e sugerido por Jorge Andréa, esse psiquiatra conhecido, Jorge Andréa dos Santos, autor deste livro, que nós estamos lendo aqui, Psicologia Espírita, ele fala do modelo de 6 camadas: o inconsciente puro, o inconsciente passado e o inconsciente atual, lastreando essas 3 camadas do nosso espírito, que eles agrupa isso chamada campo ou corpo e mental, corpo ou campo mental, teríamos o perispírito. E lastreado no perispírito, nós teríamos a camada do perispírito, o duplo etéreo e o corpo físico. Então, seriam essas camadas que fundamentam o psiquismo humano. Então, a nossa resultante, no cerne, na gestão de tudo isso, está o nosso espírito, está a nossa vontade, está o nosso conhecimento, estão os nossos sentimentos, que evoluem, e tudo isso é a resultante de energias que partem do bloco espiritual somadas ao bloco físico, que em tudo isso nós temos a resultante dessas elaboração dessas correntes mentais. E eu gostaria de trazer para vocês aqui uma reflexão que Jorge Andréa traz aqui. Nesse livro aqui ele está falando do vírus da AIDS. E ele traz esse capítulo aqui, ó, viroses, respaldo kármico das viroses. Então vocês vejam como isso é interessante. A gente está falando de um vírus que a gente está convivendo hoje, o Covid-19. Nessa época aqui ele estava falando da AIDS, do vírus da AIDS, e ele diz o seguinte: a organização humana, e sem mais qualquer sombra de dúvidas, está estribada em 2 parâmetros básicos: o corpo físico, com as suas conhecidas estruturas, e o campo espiritual. O campo espiritual, ou campo do inconsciente, estará como que contracenando com o campo material, para que se observe o necessário intercâmbio entre essas 2 posições. Sabemos também que, pelas lições da ciência psicológica, da existência de um campo intermediário, às expensas do qual as comunicações se fazem com equilíbrio e ajuste. O campo intermediário propiciaria condições de adaptações a fim de receber as influências da zona espiritual e transferi-las para o corpo físico, como também as experiências desenvolvidas na zona física, em vários dos fatores do relacionamento do meio exterior, possam ser canalizadas para os arcanos da alma ou espírito. A zona espiritual lastreada em arquétipos que os desfiles encarnatórios propiciaram, como absorção de experiências e devidamente transformadas em aptidões, jorram suas energias na periferia material sob forma de tendências, além de orientarem o metabolismo vital de determinado ser. É no desfilar das personalidades que vamos ocupando
corpo físico, que os lastros da experiência se vão ampliando na zona espiritual. Então, o que ele traz aqui é que ele observa que em algumas organizações humanas, o vírus da AIDS, no caso, na época, e que a gente pode trazer essa realidade para o vírus da Covid-19, alguns organismos reagem, outros aceitam o vírus, mas uns reagem, não permitem receber o vírus, não deixa que o vírus entre. Outros aceitam o vírus, mas não se deixam destruir, ou seja, são os assintomáticos, não é? E outros tantos são campo ideal da invasão virótica. Ele se questiona por que isso acontece. Aí ele responde: sabemos que as nossas experienciações na carne, isto é, nas diversas personalidades que vamos ocupando, ante o rosário reencarnatório, serão inelutavelmente absorvidas para o interior do espírito, aquelas camadas mais internas dos espíritos, os arquétipos do nosso espírito. Quando as experiências absorvidas representam condições de uma valor... Quando as experiências absorvidas representam condições de uma valorosa ética, portanto, vivências sadias, a elaboração nos alicerces do espírito terá característica positiva, criando núcleos que vão traduzindo avanço no processo evolutivo. Desse modo, as irradiações dessa fonte de específicas energias para os campos da zona consciente serão de tal modo ajustadas e harmônicas que naturalmente refletirão nessas organizações um leque de equilíbrio e consequente defesa em face aos fatores externos. Aumenta a nossa imunidade. Quando somos espíritos equilibrados e harmônicos, resultante da nossa construção espiritual ao longo das nossas existências, emanamos do nosso bloco espiritual energias harmônicas que fortalecem o nosso sistema imunológico e impedem a proliferação do vírus. É essa teoria que ele traz aqui. Entretanto, se o material experienciado do passado, reencarnações pregressas, possui características distoantes e negativas, a absorção deste bloco de energias fará nascer núcleos igualmente deficientes e deformantes, como são vórtices em constante efusão, levarão para a zona física que orientam o teor qualitativo de suas próprias energias. Então, o que ele diz é o seguinte: se temos um espírito equilibrado, formatado ao longo das diversas existências, esse equilíbrio, essa harmonia, ela é emitida do bloco espiritual para a harmonia e o fortalecimento do corpo físico. Do contrário, a gente emite do bloco espiritual energias desestruturadas, desorganizadas, que facilitam a queda da nossa imunidade e a consequente penetração das viroses que decorrem de tudo isso. Então essa é a teoria que ele traz aqui, e o que ele diz, ele conclui dizendo o seguinte: pelo que acabamos de apresentar, podemos vislumbrar explicações para certas destinações. Nas reações kármicas encontraremos as explicações que nenhum outro caminho poderá fornecer com lógica para as razões impositivas da vida. As reações kármicas representam processos liberatórios para os seres, pelas dificuldades de toda ordem, inclusive as psicológicas, o ser como que neutraliza as sombras da alma. Na fase atual do planeta, em ciclo de profundas transformações, a humanidade está encontrando também respostas quase que imediatas e até certo ponto violentas. É como se as deficiências da alma exigissem com certa presteza e rapidez ajustamento, equilíbrio e clarificações. Bem justo agora que não devamos mais pensar em castigo divino e que fomos abandonados pelas forças maiores. Somos nós, com a nossa psicosfera, que estamos nutrindo e articulando a exaltação das forças negativas, onde não só a onda virótica, mas e principalmente o desajuste mental encontra o campo propício das suas inserções. Enquanto a humanidade não neutralizar o seu intenso egoísmo, não transformar o seu desamor em amor autêntico, outras reações aparecerão. Quem sabe mesmo, se este estado de coisas continuarem, não despertem confusões psicológicas como doenças kármicas desconhecidas. Isso ele falava na época do surgimento da AIDS. Quem sabe
mesmo se nesse estado de coisas continuou o desregramento, não é? Não despertem confusões psicológicas, como doenças kármicas desconhecidas. Cabe à humanidade lançar mão do seu próprio remédio, fazendo renascer um campo ajustado de cooperação mútua, onde todos se façam presentes com profundo e despretensioso amor pela causa da vida. Está aí, queridos amigos, uma informação importante da nossa ciência espírita, prevendo o desajuste das nossas energias espirituais como um fator de desequilíbrio do nosso corpo físico e consequente abertura para podermos estarmos vulneráveis a qualquer tipo de virose e de pandemias que possam surgir. E, ao contrário, o fortalecimento das nossas energias espirituais, um ser saudável, um ser equilibrado, um ser harmônico, um ser que segue Jesus, da consciência tranquila, que faz o bem, que segue o amor, fortalecendo o seu sistema imunológico. Aí, queridos amigos, como seres psicobiosociais sensoriais, a gente não pode mudar o nosso passado. Se hoje estamos respondendo a algumas coisas do nosso passado, é consequência dele. Mas a gente pode mudar o nosso psiquismo, manter o equilíbrio, ter serenidade e aumentar a nossa imunidade para fortalecer o nosso corpo físico e vencer os desafios do mundo presente, da atualidade. Que Jesus nos abençoe e que a gente continue estudando a doutrina espírita, porque está tudo escrito, está tudo dito no Evangelho de Jesus, o caminho da nossa transformação moral. Na doutrina espírita, a chave dessa porta para abrir a nossa cabeça e transformar o nosso espírito. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.